Paz do Senhor, meninos. Estamos aqui para a nossa aula de número 4. Provavelmente já estaremos voltando para as nossas aulas presenciais, mas vamos tentar deixar o currículo o mais próximo possível do, do que a gente deveria estar, né? Então, vamos lá, lição número 4, eu devo ser assim, é o título dessa lição, que tem como texto bíblico que vocês vão dar um pause aqui no texto, mas vão ler lá nas suas bíblias, lá, Gálatas 5, do 16 até o 26. Para ler, deixa bem bonitinho. E tem como destaque o versículo 16 de Gálatas, que é: quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Agora vamos aqui. Você já se encontrou em uma situação na qual deveria tomar uma decisão, né? Alguma decisão se tomou na vida. E dentro de você eu via duas vozes. A voz do Pato Donald do bem e a voz do Pato Donald do mal. Você lembra dessa aula? Então, estou falando com vocês. Cada um dizendo o que você tinha que fazer. Às vezes nós nos deparamos com essas situações onde somos confrontados a tomar essas decisões de grandes consequências. Uma pode nos levar para o caminho da vida e da felicidade e a outra para o caminho da morte e da tristeza, certo? Então, assim como eu expliquei para vocês lá no Pato Donald, né? Um caminho levava, levava para o mal, o outro caminho para o bem. E você deve pensar sobre isso, refletir, né? Estamos falando sobre a família, qual o tipo de decisão você tem tomado dentro da sua família. Você tem decidido ser um bom filho ou um mau filho, decidido seguir as suas vontades ou fazer aquilo que o papai e a mamãe estão pedindo, qual o caminho que você acha que é o certo. E isso pode influenciar muito na sua vida, como eu falei para vocês, a lei da semeadura pode se aplicar. O tipo de filho que você é pode influenciar no tipo de pai que você vai ser no futuro e no tipo de filhos ou filhas, né, que você possa ter, tá bom? A primeira pergunta aqui da nossa lição é o seguinte: toda pessoa é má? E a resposta é o seguinte: é aquilo que Deus falou lá no começo. Viu Deus toda a sua criação e viu Deus que tudo era bom. Então, se tudo que Deus fez ele analisou como bom, então toda pessoa no seu íntimo era para ser boa. Só que o que aconteceu, o que mudou essa situação, foi o pecado lá do Éden, lá em Gênesis 3, que corrompeu totalmente a natureza humana. O pecado lá do começo corrompeu a natureza humana e essa corrupção trouxe graves consequências para é, cada ser humano. A humanidade foi acrescentando coisas a si, né? Então, aquele homem que era para ser puro, que era para ser a imagem do Deus Altíssimo, agora estava corrompido. Foi corrompido da desobediência de Adão e Eva, do pecado deles. A família deles teve o primeiro homicídio, Caim matou Abel. Caim saiu ali e da descendência de Caim apareceu um Lameque, que por motivos torpes matou duas pessoas e se vangloriava disso. Então, o orgulho, a soberba, a inveja, todos os outros pecados foram começando a habitar na humanidade, a corromper a raça humana. E aí chegou naquela época da Arca de Noé, que Deus olhou para a terra e se arrependeu Deus do que havia criado. Mas ele ainda achou graça na família de Noé, em Noé, e salvou aquela família, mas jogou água em tudo para destruir tudo, tá? E a família de Noé começou de novo, mesmo com a humanidade corrompida, começou de novo o caminho. O ser humano então passou a ser dirigido ele não pelo desejo colocado por Deus no seu coração, mas pela má natureza humana que faz tudo o que é contrário ao Espírito Divino. Você vai ler isso lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 17, né? A leitura que você vai fazer lá do começo, tá? Então, nem toda pessoa é má. As pessoas eram para ser boas, mas o pecado faz com que a má natureza humana nos leve para o caminho do mal. Então, eu vou contar para vocês uma história aqui, tá? Que ela cabe muito bem aqui. Esaú e Jacó, eles tinham o objetivo de se darem bem, não importa o que acontecesse com o outro irmão. E isso causou uma briga familiar.
Esaú era o queridinho do papai, Jacó o queridinho da mamãe. E na briga pela primogenitura, que era direito de Esaú, Jacó, primeiro, aproveitando-se de um momento de fraqueza do seu irmão, que estava morrendo de fome e queria comer um prato de lentilhas, ele trapaceou com seu irmão para que o seu irmão abrisse mão daquilo que ele era por direito. E Esaú, fraco que foi, por coisas banais, abriu mão daquilo que era de direito. É muito mais do que simplesmente uma bênção. A primogenitura era também algo vindo de Deus, uma bênção de Deus, não era uma bênção só do pai dele que vinha para ele. Então ele estava abrindo mão de algo que Deus tinha estabelecido para com ele. E nessa briga aí para ver quem era o melhor, se era o queridinho do papai ou o queridinho da mamãe, a família sofreu grandes consequências. E para que Esaú não matasse Jacó, Jacó teve que sair correndo para ir morar em terras distantes junto com seu tio, o irmão da sua mãe. E lá ele passou muitos anos da sua vida. E durante muitos anos ele pagou pelas consequências dos seus atos. Ele se apaixonou por uma mulher, ele queria casar com ela e o seu tio enganou ele e ele teve que casar com a outra filha e aí depois ele casou com a que ele queria, só que a mulher que ele queria é, era uma mulher daquelas meio que dava muito trabalho, então ele teve as suas dificuldades com a sua Raquel, teve os seus filhos, teve a sua herança, mas todo o seu trabalho entrava pelo ralo, porque o seu tio arrumava fórmulas de tirar dele o lucro daquilo que ele fazia, e ele acabava sendo enganado, até que ele se arrependeu e voltou-se para Deus. Quando ele se voltou para Deus, então as coisas começaram a dar certo para a vida daquele homem, daquele Jacó. Aquele Jacó que era trapaceiro, começou a ver o agir de Deus em prol dele. Mas ele ainda tinha que corrigir, né? E o ponto interessante aqui que a gente deve pensar é que os filhos de Esaú e Jacó, eles cresceram presenciando essa divisão familiar. Os filhos de Jacó estavam lá distantes e só ouviam Jacó durante muito tempo falar do seu irmão, que o seu irmão era mau, que o seu irmão ia fazer isso, que o seu irmão ia fazer aquilo. Eles não tinham aquela base familiar de unidade, de irmãos que se gostam, não tinham contato com o seu núcleo familiar e assim foram perdendo o contato. A família que eles tinham era do seu tio, então eles foram vivendo naquela vida conturbada. Os filhos de Esaú do mesmo jeito. Então eles cresciam longe um do outro e principalmente crescia uma família, era uma família que foi dividida e Deus não fazia parte de nenhuma das duas bandas, tá? Até que houve arrependimento por parte de Jacó e quando eles foram se encontrar lá na frente para fazer as pazes, então Deus agiu também na vida de Jacó e na vida de Esaú para que eles pudessem reatar isso. Então vamos refletir aqui, dentro dessa relação todinha que eu falei para vocês, é o seguinte: nós precisamos levar aquilo que foi errado em nossa família como se fosse o único padrão de vida possível, tá? Então, quando a gente fala aqui para vocês sobre o padrão de vida da família no modelo de Deus, da sua família que te leva para a casa do Senhor, que te ensina os bons princípios, que te dá bons conselhos, que te dá uma educação que é voltada em você seguir ao Senhor Deus Todo-Poderoso, em você ter Deus como seu referencial, esse é o modelo ideal. Mas se a educação que você recebe ela vai longe desse padrão, é hora de você refletir, adolescente. Não é esse padrão de vida que Deus quer para você. Ele quer que você siga um padrão, que você seja um padrão de diferença, tá? Não podemos esquecer que o melhor padrão de família é viver o padrão de Deus. Afinal, não é Ele o seu Criador? Então, o que Deus quer de você, adolescente, é que você seja luz na sua casa. Deus quer que você faça a diferença na sua casa. Deus não quer que você seja mais um só, mas Ele quer que você faça toda a diferença. Então, nesse coisa aqui, nós vimos que nem toda pessoa é mal,
tá? Mas a corrupção do pecado leva as pessoas para o mal. E nós fomos chamados para fazer diferença, não para dar lugar ao pecado, mas para viver longe dele, tá bom? Porque, segundo ponto aqui, é porque você não está sozinho. Porque viver conforme a vontade de Deus não é uma tarefa fácil. Se fosse fácil, é, o mundo todo estaria fazendo isso. Mas como é difícil, a maioria das pessoas abandonam fazer a vontade de Deus. Porque diariamente a gente vai ter que abrir mão de nossa natureza humana dizendo não. Você vai ter que dizer não. Quantos de vocês já não chegaram no pai de vocês, quando ouviram um não do pai de vocês, falaram, ah, mas todo mundo vai estar lá. E seu pai ou sua mãe já falou, mas você não é todo mundo. Ou já falou para vocês, não, mas é que vai estar 6 bilhões, 7 bilhões de pessoas lá, menos você, né? Pois é, o não faz parte da vida. O não faz parte da vida. Não aos desejos e paixões mundanas. Você deve dizer não a essas coisas, porque nem tudo que parece ser bom, na verdade, o é. Quando minha sobrinha era mais nova, ela tinha a mania de assistir lá um Smilinguido, uns DVDzinhos lá, e tinha um da Feliz, acho, um do Aranha lá, que tinha um nome, uma voz bonita, mas ficava sempre dentro da caverna. E aquela voz bonita era sedutora e chamava quem ia para perto, ela jogava teia e aí já era, virava comida de aranha. Virava comida de aranha. Mas o Smilinguito foi esperto, ele correu atrás de uma luz para poder ver por que aquela voz bonita estava tão escondida nas sombras. E assim são as coisas do pecado, meus queridos. As coisas do pecado, elas ficam escondidas nas sombras. Tem voz bonita, tem um cheiro gostoso, tem todo aquele atrativo, aquelas luzes, aquele tanto chama atenção, mas está sempre escondido nas trevas as suas verdadeiras intenções, tá? Aí Paulo fala assim, ó, eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer, pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Porque Paulo relatava para a gente essa briga entre essa nossa natureza em Cristo com a nossa natureza pecaminosa, que quer nos levar para fazer coisas abomináveis de Deus. Mas a sua natureza em Cristo quer te levar a fazer coisas que são prazerosas para Deus. Então fica brigando, brigando. Se você alimentar a sua natureza mundana, logicamente você vai ser corrompido e levado para o caminho do pecado. E como nós vimos lá em cima, o caminho do pecado leva a tristeza e morte, mas o caminho de Deus leva para a vida, tá? Então o caminho da vida é o caminho que você deve se inclinar. O que isso quer dizer então? Que estamos sozinhos na inclinação para o pecado? E a resposta é que de maneira nenhuma, você não está sozinho, tá? João 14,16, Jesus nos garantiu que Deus nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso auxiliador, ficando para sempre ao nosso lado. Por isso, Paulo também comemora, nos ensinando que há esperança em Cristo Jesus. Ele diz que Deus seja louvado, pois ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus nos deixou o Espírito Santo para estar aqui conosco, para que a gente não esteja sozinho nessas batalhas, para que quando mesmo a gente não souber o que falar, o Espírito possa entender, interpretar os nossos gemidos e levar diretamente ao nosso Senhor Jesus, para que o socorro venha para nós, tá? A história de Esaú e Jacó, voltando aqui para ela, a gente vê o agir de Deus na vida desses dois irmãos, restaurando e unindo novamente aquela família. Foi assim que aconteceu. Então, o conselho que vai para vocês é: comece a mudar nas pequenas decisões dentro de casa, ao responder sim ou não ao pedido dos seus pais e irmãos. Então, você deve tomar uma atitude de mudança, você deve tomar uma atitude que faça total diferença. A sua atitude de total diferença vai fazer com que você alcance objetivos melhores e maiores. É assim que você vai alcançar a vitória na sua vida. Então, deixo aí para vocês essa coisa aí. E terminando aqui, viva diferente porque a escolha é nossa, né? Seguindo cada ponto, um ligando ao outro. Desobedecer tanto a Deus como aos seus pais, se vocês desobedeceram aos seus pais, está desobedecendo a Deus também, lembre disso, já falei isso para vocês. Muita gente acha que não tem problema de uma mentirinha, que não tem problema em colar na prova, fingir que se esqueceu de algo só porque não estava a fim de fazer, ou de repetir algo que é errado só porque você viu seus pais fazendo, tá? Você não deve achar que tudo isso é normal, você deve fugir dessas coisas.
a prática do bem, ela parece fácil, mas não é. Porém, a gente tem o auxílio do Espírito Santo, como eu falei para vocês não estão sozinhos. O que não podemos é ficar enganados, podemos sim buscar uma vida verdadeira e sob a direção da vontade de Deus, pois não precisamos viver reproduzindo os erros que vemos em nossa família e em nós mesmos. Duas coisas, primeiro, se você está vendo o errado e você vai para o errado, você está mais errado ainda. Tá? Se você acha que está vendo o errado por seu próprio conceito, você também está errado. Então, você deve procurar o auxílio do Espírito Santo para que você tenha as suas vistas clareadas, para que você possa enxergar o que realmente está acontecendo nas situações. E o Espírito Santo vai te esclarecer aquilo que é certo, aquilo que é errado, vai te mostrar sempre e vai deixar seu coração sempre aquecido para fazer as coisas certas. Mas você deve manter um relacionamento com esse Espírito Santo maravilhoso. O Espírito Santo maravilhoso, ele está aí para se relacionar com você, é uma pessoa. Eu falo, a gente já estudou em lições passadas, Deus, o Espírito Santo são pessoas, nosso Deus é uma pessoa, é um Deus pessoal, ele não é um espírito que existe lá distante da gente, não, é um ser pessoal. Por isso ele nos criou com essa capacidade assim de relacionamento, porque é isso que ele gosta de se relacionar, tá? Então, encerrando, Deus nos chamou a viver a vida em família conforme a sua vontade. Por isso que a escolha é nossa. Então, escolha seguir o caminho do Espírito Santo. Escolha estar com o Espírito Santo e você vai alcançar grandes vitórias. Concluindo, apesar da natureza humana se colocar contrária à vontade de Deus, ele nos enviou o Espírito Santo, pelo qual podemos viver uma vida diferente, seguindo a vontade divina. Não se deixe levar pela natureza humana, mas se coloque em submissão à vontade de Deus. Tá? Com isso, a gente encerra aqui a nossa aula, que vocês fiquem na paz do Senhor. Amém?